Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, no nosso encontro, a gente vai falar sobre o Papa e os bispos são os intérpretes da Sagrada Escritura. Esse tema vai nos ensinar que nós não devemos interpretar a Bíblia do nosso jeito, que nós precisamos estudar a Bíblia de acordo com o que diz a Igreja. E por isso, para começar, nós vamos ler uma passagem bíblica, que é essa aqui, ó. A carta de São Paulo, a segunda carta de São Paulo, capítulo 1, versículo 20. Você procura aí na sua Bíblia. Se você tiver dificuldade, pausa o vídeo para você poder procurar, para você ler aqui com a gente. Mas sabiam, acima de tudo, que nenhuma profecia da Escritura surge de alguma interpretação particular. Então, como a gente leu na passagem bíblica, nós não podemos ler de forma particular. Nós não podemos interpretar nós mesmos o que a gente acha, do que deu na nossa cabeça. Porque nós temos que acessar o quê? A tradição da igreja, o conhecimento que a igreja acumulou durante 2000 anos, que conheceram desde os primeiros membros da igreja, que são os apóstolos. Jesus, primeiro, ele ensina oralmente aos 12. E ele ensina particularidades desse conhecimento dele, dos ensinamentos dele, aos 12 que ele escolheu. E particularmente ainda, ele chama Pedro e diz a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E Pedro se torna aí o primeiro papa da igreja, porque papa também significa pai. E ele, como ele escolheu, ele também foi o primeiro. Jesus que diz a palavra igreja. Muita gente vai dizer para você: ah, mas não existe igreja. Mas o próprio Cristo é o primeiro a mencionar a palavra igreja. E ele institui a minha igreja, não as minhas igrejas. Então essa é a primeira comunidade, a primeira igreja que institui o próprio Cristo. E ele vai e diz aos apóstolos: ide, pregar o evangelho, segundo o que eu estou ensinando a vocês. E eles vão ensinando oralmente, e essa palavra vai passando para o mundo inteiro. E conforme eles vão viajando, depois que eles receberam o Espírito Santo em Pentecostes, eles escrevem algumas coisas. Esses textos foram se espalhando. E quem define quais são os textos realmente reais, realmente com verdade? A igreja. Os livros que falam de Jesus são 27. São 27 livros do Novo Testamento. E esses 27 livros, tanto nós católicos quanto os protestantes, eles seguem fielmente. E os protestantes sabem, como que eles escolheram se tem outros livros? Eles não discutem isso. Quem que escolheu? Quem deu a luz para eles entenderem que realmente esses textos são fiéis? O próprio Espírito Santo. Então, todos concordam com isso, que a igreja recebeu essa bênção, essa tradição. E aqui, ó, no Catecismo da Igreja, né, nós temos no artigo 2, falando da tradição. Muito da igreja está na tradição. Aqui diz assim: Cristo Senhor, em quem se consuma toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que o Evangelho, prometido antes pelos profetas, contemplado por ele por sua própria boca, promulgado, fosse por eles pregado a todos os homens como fonte de toda a verdade salvífica e de toda a disciplina de costumes, comunicando-lhes os dons divinos. Então ele diz para os apóstolos pregarem. Então, da onde vai vir essa verdade? Dos apóstolos. E é por isso que nós chamamos a nossa igreja de igreja apostólica, porque ela tem recebido desde Jesus Cristo, ela segue a tradição dos apóstolos e segue os ensinamentos que os apóstolos ensinaram, além dos textos que eles escreveram. E agora a gente vai ler no 1 Coríntios 11, 2, uma parte que diz assim: eu vos felicito por vos lembrar de mim
em toda ocasião em conservardes as tradições tais como eu vos transmito. Então, tradição, olha escrito falando de tradição na própria Bíblia. Quem vai ensinar a tradição? A igreja. É um conhecimento que não está escrito. Coisas que vão ser ensinadas além do que está escrito na Bíblia. E aí eu vou citar alguns textos que vocês podem estudar em casa. Vocês anotem no seu caderno. O 2, Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 25. 2 João 1, 12. Esses textos você pode estudar aí na sua casa. E nós vamos encerrar com João 21, 25, que a gente vai ler agora. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Então, como diz na Bíblia, tem muita coisa a ser aprendida além do que está escrito. E quem vai nos ensinar é a igreja. E também como nós vamos interpretar a Bíblia, também a igreja. Porque o Espírito Santo veio sobre a igreja e tem ensinado durante todos esses anos a igreja a conduzir o seu rebanho. E também a entender essa palavra de Deus. Porque muitas vezes se a gente interpreta por nós mesmos, muitas vezes nós não entendemos. Ou nós vamos entender de forma errada. Né? Agora, quem testemunhou, estava lá, passou por tradição esse conhecimento e também o Espírito Santo também ilumina a igreja para entender a palavra durante 2000 anos. Tem muito estudo aí. Então, para encerrar, eu quero agradecer você por ter participado desse encontro, mesmo online. Quero falar também que eu vou deixar anexo um outro vídeo para vocês, também resumindo um pouco esse tema e a atividade que vai ir para vocês. Que Deus abençoe toda a sua casa, toda a sua família, que Deus proteja de todos os males visíveis e invisíveis, que permanecemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom estudo para vocês.